falamos, né, dos antiácidos e agora a gente vai tocar no assunto de um outro tipo de medicamento que vai atuar ali nesse processo de auxiliar, né, as situações um pouco mais graves, que são os inibidores da bomba de prótons. Então, o que seria isso? Esses medicamentos, eles vão ser diretamente para inibir essa bomba. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente uma imagem, e aí a gente explica um pouquinho mais. O importante é vocês conhecerem esses medicamentos porque eles são muito utilizados pela população. São medicamentos que normalmente a pessoa só compra quando tem receita, então assim, muitas vezes é receitado pelo médico, mas muitas vezes a pessoa também pode comprar sem a receita, te pedir o medicamento lá. Esses medicamentos, eles são próprios para situações um pouco mais graves, como eu falei para vocês. Então, eles vão ser utilizados para, por exemplo, a gastrite e a úlcera péptica, úlceras gástricas, né, no geral, que são situações um pouco mais complexas do que uma azia, do que uma queimação. Até porque a gente já conversou que quando tem a úlcera, eu tenho uma dificuldade de reverter o quadro, principalmente por conta da presença do ácido. Então, a ideia dos inibidores da bomba de próton é auxiliar que aquela úlcera, que aquela gastrite, ela se cure enquanto ele está fazendo ali a sua ação de, digamos assim, protegê-las do ácido. Então, são medicamentos que são muito utilizados, até mesmo pessoas que às vezes usam um grande número de medicação, aí acaba utilizando inibidores da bomba de próton para proteger o estômago, que é aí uma das importantes funções desse tipo de medicamento. Então, os inibidores da bomba de inibidores da bomba de próton, eles são ali bastante úteis em distúrbios específicos. Então, eles são diferentes do processo de azia no geral. E muitas vezes eles não trazem uma resposta, digamos assim, legal, uma resposta boa quando se trata da azia, porque eles são medicamentos que precisam de um tempo um pouco maior e tudo mais. Então, ele não tem aquela resposta que o efervescente tem, por exemplo, quando eu tô com azia e tomo um Eno e tomo um Estomazil. Então, eles vão ser passados, né, pelo médico para situações mais específicas, como o tratamento de úlcera, seja a curto ou longo prazo, depende do tamanho da úlcera, depende de algumas situações. Pode ser que a pessoa precisa tomar aquele medicamento por um longo período. Vai ser também indicado para o tratamento da gastrite bacteriana e para gastrite nervosa, que tem essas duas situações de infecção ou de inflamação, né, da gastrite, que ela vai se produzir ali com bactérias, e tem a situação da gastrite que muitas pessoas têm, infelizmente, hoje em dia, por conta do estresse e tudo mais, que é a gastrite nervosa. E aí ela vai sentir todos aqueles sintomas da gastrite, mas não vai ter a presença de bactéria, por conta de estar associada aí aos nervos, o sentimento emocional, ao estresse. E também, né, vão ser indicados para o tratamento do refluxo gastroesofágico. Lembra que eu falei desse refluxo, que é um defeitinho ali na válvula e tudo mais? Então, para acalmar esse processo, a gente utiliza inibidores da bomba de próton para fazer o tratamento do refluxo. Então, são muito indicados nesses quadros, além de ser indicados também para proteção no geral, dependendo do tipo de medicamento que a pessoa precisa tomar. Como eu falei para vocês, algumas pessoas tomam um número grande de medicamento e alguns deles são muito agressivos para o estômago. E aí o médico já passa um inibidor da bomba de próton para proteger o estômago, e porque a pessoa não pode ficar sem aquele medicamento específico. E sem aqueles, né, todos os medicamentos. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Desculpa. Então, aqui, vamos falar então o que é essa bomba de próton.
Lá na parede da nossa célula, ela vai ter, então, como se fosse essa bombinha, né? Esse processo redondo, que ele é responsável por fazer ali, digamos, um controle de entrada e de saída. Então, é ele que escolhe quem entra e quem sai. Então, essa bomba, ela vai determinar se o lado de dentro vai ficar mais positivo ou mais negativo. E o objetivo, quando a gente está falando assim de ácido, né? Como o quadro do ácido clorídrico, a ideia é que eu jogue ele para dentro do estômago junto com o transportador para que eu consiga deixar o estômago mais ácido, né? A ideia não é deixar o estômago mais ácido para receber a comida. Então eu preciso fazer com que o estômago ali tenha alguns itens negativos. Então eu pego os positivos e jogo para fora. Eu jogando os positivos para fora, eu vou deixar o lado de dentro mais negativo. É exatamente isso que a bomba de prótons faz. Ela controla isso. Se eu tô sentindo aqui que não tá negativo como eu queria, eu continuo jogando para fora. Se eu tô sentindo que tá muito negativo, eu jogo alguns positivos para dentro. É meio que ela é como se fosse um segurança que vai ali auxiliar nesse processo do ácido clorídrico fazer a sua função dentro do estômago. Então, isso que é uma bomba de próton. O que acontece? Quando eu tomo um inibidor da bomba de prótons, eu vou cortar essa função. Então, eu vou manter tudo mais básico, a acidez vai ficar controlada e aí eu não vou ter um ambiente tão ácido. E com isso eu consigo fazer que a gastrite, eu consigo fazer que as úlceras pépticas se curem. Porque lembra que eu falei para vocês que é um grande problema eu conseguir curar essa úlcera, já que é como se o ácido tivesse ali cutucando o tempo todo e aí ela só vai crescendo. Então, se eu consigo controlar a acidez do estômago, eu consigo gerar uma proteção. Esses inibidores da bomba de próton, eles agem de forma diferente. Não necessariamente significa que eu não vou ter ácido no meu estômago. Eu vou ter. Até porque se eu comer e não tiver ácido no meu estômago, eu vou passar mal. Eu preciso que o ácido esteja ali para fazer o processo de digestão. Então, o que eles fazem são alguns tipos de controladores dessa bomba de próton para gerar uma proteção, uma capa. É como se eu encapasse o estômago e aí esse ácido ele não vai ser mais capaz de atingir o local da úlcera. Ou eu vou diminuir também esse processo de acidez. É meio que uma função dupla. Eu consigo proteger o meu estômago, gerando uma capa protetora. E através da bomba de prótons eu consigo regular esse ácido clorídrico para que ele não seja produzido em excesso e não cause danos no processo de cicatrização e tratamento da minha úlcera, né? E aí, com tudo isso, eu consigo fazer com que eu resolva o problema da gastrite ou que eu resolva o problema da úlcera péptica. Então, entendendo isso, vamos falar alguns nomes que eu tenho certeza que você já escutou pelo menos um desses nomes aqui. São os zols, né? Prazols no geral. Então, assim, eles têm essa função de inibir a bomba de próton, criando uma proteção para o nosso estômago. São eles, então, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol e o esomeprazol. Todos eles têm essa mesma função. Ah, mas se todos eles têm essa mesma função, por que o médico fala que é para tomar o pantoprazol e não pode ser o omeprazol? Aí tem alguns critérios de que para o médico escolher qual desses medicamentos vai ser utilizados. E aí envolve químicas específicas que esse medicamento solta dentro do corpo da pessoa. E aí, dependendo de algum medicamento que ela tome, ela não vai ter ali essa resposta tão positiva. E aí eu vou deixar já para vocês essa função. A primeira pergunta de hoje. O mais comum aqui é o omeprazol. E aí eu quero que você me fala um medicamento que não pode tomar o omeprazol junto.
ou seja, um medicamento, né, que eu não posso tomar junto com o omeprazol, porque eu posso cortar o efeito ou do medicamento ou do omeprazol. Porque tem isso, que são... E, gente, fugiu o nome que fala quando os dois medicamentos não pode somar junto. Ai, gente, tem hora que me foge uns nomes tão bobo. É um nome tão bobo, eu não sei, não consigo lembrar. Que são medicamentos, enfim, que não pode tomar junto. Eu esqueci o nome que fala. Mas, assim, essa vai ser a minha primeira pergunta, então, pra gente conversar semana que vem. Eu quero que cada pessoa pegue um medicamento que não pode tomar junto com o omeprazol. Se eu não me engano, tem mais de um. Então, assim, para não ficar muito repetitivo, cada um pega um nome, tá? Olha lá na bula do omeprazol qual medicamento que não pode tomar junto com ele. E isso é um dos critérios, por exemplo, do médico, por exemplo, é cancelar o omeprazol e pedir que a pessoa tome o pantoprazol ou o lansoprazol. Vai ser através de algumas escolhas e também por tempo, né? Porque às vezes a pessoa já toma omeprazol por anos e aí o médico decide mudar por estar sentindo que não está fazendo mais o efeito desejado, porque o organismo meio que se acostumou com a medicação. Mas assim, todos esses têm a mesma função, eles vão inibir a bomba de próton. Uma coisa que é muito importante, eu já ouvi isso, infelizmente vocês podem ouvir também. A pessoa fala assim: ah, meu médico passou o omeprazol para ajudar na gastrite, mas eu tomo e não resolve nada. O que acontece? Se você não tomar da forma correta, esse medicamento realmente ele não resolve nada. O omeprazol ele precisa ser tomado em jejum. Ou seja, o ideal é que você acorde e tome o medicamento logo em seguida. Em jejum total, você vai tomar somente o omeprazol e a água. E aí, você só vai tomar um cafezinho, um café com leite, comer um pãozinho, um biscoito, qualquer coisa, depois de pelo menos 30 minutos. Então, você tem que tomar em jejum total só o omeprazol e água. E só depois de meia hora você vai comer. Se você não respeita isso, não vai fazer a função dele. Não vai funcionar. Realmente não funciona. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala: eu tomei omeprazol e não funciona. Mas assim, a gente precisa certificar de que está sendo tomado certo. Então, é importante a gente sempre orientar o cliente. Toma pela manhã, em jejum. Tem que ser bem claro, tá? Porque eu já vi gente tomando omeprazol com café. Ah, não, porque eu acordo, eu tenho que tomar um cafezinho, então eu já tomo omeprazol com café. Café não é jejum, tá? Então eu preciso que seja tomado em jejum, antes do cafezinho, antes de qualquer coisa. Só o omeprazol e a água. E aí eu espero 30 minutos, depois eu vou tomar meu cafezinho. Principalmente o café, que para quem sofre de gastrite é um soco no estômago. Então eu tenho que respeitar esse prazo. O que pode acontecer de reação adversa, né, desses medicamentos? Eles podem causar dor abdominal, eles podem causar diarreia e eles podem causar náusea e vômitos. E esses três, eles são muito comuns, principalmente diarreia, náusea e vômito, eles são muito comuns para os comprimidos orais, tá? A maioria dos comprimidos são orais, né? Desculpa. Mas a maioria dos comprimidos, dos medicamentos que eu vou tomar pela minha boca, eu posso ter diarreia, náusea e vômito. Por quê? Porque ele passa pelo meu sistema digestivo, ele passa pelo processo de ser digerido pelo meu sistema. E com isso acaba que eu posso ter problemas nesse processo de digestão e ele causar náusea e vômito. O omeprazol em específico também pode causar agitação. E lá vai a minha segunda pergunta de hoje. Eu quero que cada um de vocês, busque um efeito colateral grave do omeprazol. Então, assim, eu já conversei sobre isso, né? A gente já tá conversando sobre isso, que vai ter os raríssimo, enfim. Eu quero que vocês me tragam um grave, que significa que normalmente é os raro e raríssimo ali dos efeitos adversos que pode acontecer. Então, cada um efeito grave do omeprazol. Aí tentem trazer diferente, escolhe um só e a gente vai conversar na semana que vem.
Vamos falar então de alguns outros medicamentos que atuam aí no estômago. Então, as indústrias farmacêuticas continuam, né, sempre pesquisando novos medicamentos e criando novos tratamentos para as úlceras e gastrites, ainda mais que a gente teve em 2018 o estresse sendo considerado a doença do século, né? E com o estresse eu tenho a gastrite nervosa, tá muito associada. Então, vem aí tentando sempre se aprimorar e desenvolver novos medicamentos, novos tratamentos e principalmente desenvolver tratamentos que tenham poucos efeitos e reações adversas ou menos reações adversas do que os que já tem aí no mercado. Então, com isso, a gente tem alguns outros medicamentos específicos, inclusive bem mais forte, alguns bem piores em relação ao efeito adverso, mas a gente já tem alguns nomes para destacar. Outros medicamentos que não se enquadram nessas classificações anteriores, ou seja, que não é nem antiácido e também não é um inibidor da bomba de prótons, são esses daqui. Porém, eles agem no nosso estômago e auxiliam no processo de cura de gastrite nervosa e úlcera péptica. Esses aqui, eles são escolhidos em situações em que essas úlceras ou que a gastrite já está em um quadro bem mais complicado. E aí, digamos assim, eu preciso de uma coisa um pouco mais agressiva. E aí, eu destaquei aqui o bismuto, o sucrafalto, que é esse sucrafilme, e o misoprostol, ali. O misoprostol é o famoso Citotec, tá? Que eu não sei se vocês já ouviram falar desse medicamento, mas ele é um medicamento muito famoso por ser abortivo. Então, é o misoprostol. Ele tem esse nome comercial Citotec que ficou bastante conhecido. Vamos, inclusive, falar dele aqui agora. Ele nunca deve ser utilizado por mulheres grávidas por conta de ser extremamente abortivo. Então, o misoprostol, ele tem digamos assim, esse efeito colateral que é extremamente grave. E quando o médico opta por fazer o tratamento em uma mulher com misoprostol, ele tem que assinar vários laudos, a pessoa também tem que assinar vários laudos para garantir de que essa mulher não está grávida e não está tentando o processo, né, não está tentando engravidar naquele momento, porque se ela engravidar durante o uso do misoprostol, pode ter ali sérias consequências, sérias mesmo. O objetivo do misoprostol, né, isso é um efeito colateral. Eu já vi muita gente falando, o Citotec é abortivo. Ele não é, o objetivo dele não é esse. Ele não foi feito para fazer aborto. Ele foi feito para auxiliar no processo de cura de gastrites e úlceras pépticas graves que eu não consigo reverter com outros medicamentos, porque o objetivo dele é gerar uma proteção no estômago. Então lá eu tenho um inibidor da bomba de próton que gera uma certa proteção no meu estômago, porque eu diminuo a acidez, eu controlo a acidez. O Citotec, né, que é o misoprostol, ele vai criar uma barreira de gel. Então eu tomo ele cria um gel em todo o meu estômago. E aí, quando o ácido for produzido na hora de eu me alimentar, o meu estômago tá todo protegido com esse gel. Então, assim, ele vai criar essa barreira onde não vai ter como o ácido entrar em contato com a parede do meu estômago, porque vai ter o gel revestindo todo o meu estômago. Mais ou menos assim para vocês conseguirem entender. Então, ele é um medicamento de top, assim, de extrema importância para algumas situações específicas, como essa. Mas, por conta do efeito adverso dele, ele é muito raro de ser utilizado. É muito raro um médico prescrever misoprostol. Por conta de já saber, né, que existe todo esse processo de utilizar ele para abortos e também por já saber, né, que acaba que existe esse mercado ilegal de venda do Citotec. Então, ele não quer ser associado, né, de que a pessoa conseguiu o Citotec com o CRM dele, né? Porque é um medicamento que tem que reter receita, tem que preencher um monte de papel. Então acabou que, apesar dele ser um dos medicamentos mais top para cura, né, de úlceras e gastrites graves,
ele não é mais tão utilizado por conta dessa situação abortiva e por conta desse comércio ilegal para fazer aborto utilizando esse medicamento. Já o bismuto e o sucralfato, eles vão também fazer essa capa, só que não vai ser aquele gel. Então, assim, ele acaba fazendo também uma capa de proteção dentro do estômago, né? Para fazer com que aquela úlcera fique protegida do acesso ao ácido do estômago. Então, acaba que hoje em dia, normalmente, quando eu quero fazer essa capa protetora no meu estômago, os médicos acabam indo para o bismuto e para o sucrafato, né? Até mesmo por conta das reações adversas dele serem um pouco menor. E aí vai a minha terceira perguntinha de hoje. Eu quero que vocês me falam 2 reações adversas do bismuto e 2 reações adversas do sucralfato. Pode ser reações adversas qualquer uma, tá? Não precisa ser grave, gravíssima, nem nada. Você coloca lá na bula e escolhe 2 que você achou mais interessante, aí a gente pode conversar sobre elas e tudo mais. Então, do misoprostol eu já destaquei, que é a situação do abortivo, né? Mas desses 2 eu acho que eu não coloquei aqui, vou passar e a gente descobre, mas acho que eu não coloquei, que eu vou deixar para vocês me trazerem e a gente poder conversar um pouco sobre isso. Realmente eu não coloquei. E aí a gente vai conversar sobre as reações adversas daqueles 2, né? Porque eles também podem gerar reações adversas. E quando a gente for discutir essas perguntas, tá? Qualquer dúvida vocês já sabem, podem me chamar. Eu acho que esse vídeo acabou ficando um pouquinho maior que os outros, mas a gente vai conversando ali no WhatsApp, fazendo uma discussão legal. E se ficar alguma dúvida, ou quiser fazer alguma pergunta, ou quiser contar alguma situação que já passou utilizando antiácido ou um inibidor da bomba de prótons, ou que se já conhecia ou não esses outros 3 medicamentos que eu falei, vocês sabem, né? É o espaço todo nosso, vamos conversar. E qualquer coisa vocês podem me chamar, vamos lá.